Esse vídeo é um estudo, e sua conclusão não deve ser levada como um diagnóstico oficial. Aqui, levantaremos hipóteses e, além disso, não irei expor a minha opinião sobre a pessoa ou situação analisada. A Menina que Matou os Pais é um filme baseado em fatos reais que chocou o Brasil. Ele conta a história na visão do Daniel Cravinos de como se desenrolou o assassinato dos pais de sua namorada Suzane. Nesse vídeo, vamos buscar falar um pouco sobre a obra e traçar um perfil psicológico de Suzane de acordo com o filme. Olá, meu nome é Samuel e seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para me motivar a gravar mais vídeos como esse. E dito isso, vamos começar. A Menina que Matou os Pais faz parte de um de dois filmes lançados sobre o caso da Suzane von Richthofen, sendo que o filme O Menino que Matou os Meus Pais é a história contada na versão da Suzane. Ambos apresentaram versões diferentes de como se desenrolou a história até o assassinato. Se você assistiu os dois filmes, você pode observar que as histórias dos personagens são completamente diferentes. O problema dessa situação apresentada em ambos os filmes é que as únicas pessoas que de fato presenciaram o caso foram os três envolvidos. E não nos é apresentado o ponto de vista de outros personagens, como por exemplo o irmão da Suzane, os pais do Daniel, e não temos também o histórico de como a família lidava com seus filhos. Esse é um dos problemas que vamos ter quando a gente for levantar as nossas hipóteses diagnósticas. O filme não tenta nos mostrar quem está certo ou errado, ele apenas nos apresenta a versão baseada no relato de cada personagem. Lembrando que aqui nesse vídeo estamos falando e estamos levando em consideração apenas o filme e não o caso real. Bem, antes de levantarmos hipóteses diagnósticas, devemos lembrar que o diagnóstico ele parte de entrevistas clínicas com o paciente e incluímos os familiares quando necessário. No caso da Suzane, também seria interessante a avaliação através do teste PCLR, que até o momento é considerado padrão ouro para avaliação do transtorno de personalidade antissocial. Então, como dito acima, a nossa hipótese diagnóstica para Suzane seria o transtorno de personalidade antissocial. O diagnóstico desse transtorno só pode ser dado a partir dos 18 anos. Contudo, os sintomas dele podem ir se atenuando conforme o adolescente vai se desenvolvendo. Isso fica mais evidente a partir de mais ou menos 15 anos. Um insight interessante é que o transtorno de conduta geralmente antecede o transtorno de personalidade antissocial, que no filme foi algo que percebemos não acontecer. Antes de se relacionar com o Daniel, a Suzane até o momento não apresentava sinais de um transtorno de conduta, que é um padrão repetitivo de comportamentos que violam os direitos dos outros ou regras sociais, e nem também de um transtorno de personalidade antissocial. Aí você pode estar se perguntando, será que a motivação da Suzane foi o relacionamento com o Daniel? Será? O que vocês acham? Aqui não iremos buscar justificativas do porquê a Suzane planejou o assassinato de seus pais, mas sim traçar alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento do transtorno. Um transtorno mental ele é multifatorial, sendo assim ele apresenta uma carga genética, uns mais e outros menos. Fatores ambientais, fatores sociais, culturais, econômicos, políticos. Então ele não possui uma causa específica. Pense da seguinte forma: a Suzane já possuía o gene, uma predisponibilidade em desenvolver o transtorno. O fator desencadeante poderia ter sido a rigidez de seus pais quanto ao seu relacionamento com o Daniel. Então assim, o ambiente que ela viveu contribuiu significativamente para isso, tanto pelo abuso de álcool do seu pai, quanto de ter sido violentada na infância, as cobranças, o rigor da sua família. Então, as relações e o ambiente são fatores bastante decisivos nesses casos. As características de um transtorno de personalidade antissocial começam a ser evidentes quando a Suzane iniciou sua relação com o Daniel. A partir desse momento, observamos que ela adquire uma identidade falsa para ir ao motel com ele, e a falsificação de documentos vai contra as regras sociais, podendo ser considerada aí até uma característica de um transtorno de conduta, né? Porque lembrando que a Suzane ainda não tinha 18 anos antes do assassinato. Ela ia contra os limites impostos, quebrava esses limites, mentindo e manipulando para ver o Daniel, roubava dinheiro de seus pais, era impulsiva e agressiva quando seus planos fracassavam ou quando era proibida de algo. Suas decisões eram tomadas no calor do momento, como por exemplo sair da casa de seus pais dizendo que ia morar com o Daniel. Ela fazia uso de substâncias nocivas, começou a faltar à escola e várias outras situações que o filme nos mostra. No filme O Menino que Matou os Meus Pais, eu assisti após o outro filme, né? E ao ver uma história totalmente diferente, eu parei e pensei, o que está acontecendo aqui? Pois antes eu havia assistido uma outra versão, ao qual a Suzane era uma grande responsável pela montagem do assassinato de seus pais. Contudo, no relato dela, a gente consegue observar uma infantilização de sua fala, falta de remorso, dissimulação e preocupação apenas consigo mesma e sua imagem. Então, concluindo aqui, o diagnóstico da Suzane é um caso de transtorno de personalidade antissocial.
Então, qual a opinião de vocês sobre o caso? Comenta aí abaixo que eu adorarei saber o que vocês acharam do filme. E se você tiver alguma outra recomendação de filme, é só deixar abaixo, tá? E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para me motivar a trazer mais vídeos como esse. Por hoje é isso e até mais!